Nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus, capítulo 13 de Mateus, e você vai perceber que a mensagem de hoje tem conexão com o que a gente está celebrando aqui. Nós estamos celebrando o nascimento do próprio Deus como homem, com uma finalidade, com um propósito. Guarde isso na sua mente, a gente já volta aí a esse ponto daqui a pouquinho. Quero começar aqui, e normalmente eu faço algumas provocações quando a gente está começando uma mensagem, e a igreja já está acostumada, então você que nos visita, não espante. Eu faço algumas perguntas para instigar um pouquinho, a gente pensar e entrar aqui de uma maneira mais intencional, participarmos juntos na compreensão do texto que nós vamos estudar. Quero começar perguntando a você, o que é um tesouro? Pense aí. Se o seu conceito de tesouro é aquele do Jack Sparrow, Piratas do Caribe, acho que você está um pouquinho equivocado. Mas o que é um tesouro? Pense um pouquinho sobre isso. Vá formulando uma resposta na sua mente. O que é um tesouro? Você tem um tesouro? Se você tem um tesouro, qual é o seu tesouro? Onde ele está guardado? Onde ele se situa? Eu gosto do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 21, ali no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus faz um diagnóstico muito interessante sobre essa questão, a nossa relação com os tesouros. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você conhece o texto? Esse texto ele afirma que o coração do ser humano revela o seu tesouro e faz com que, de uma maneira muito clara, aponta qual é a natureza desse tesouro e deixa claro o que de fato mais importa na vida daquela pessoa. Revela o tesouro e ao revelar o tesouro descortina o que de fato mais importa na vida daquele ser humano. Onde o seu coração estiver prioritariamente colocado, ali estará o seu coração, ali estará o centro da sua vida, ali estará o que você mais valoriza. É essa a ideia aqui. E o fato é que Jesus está ensinando aqui no capítulo 13 de Mateus, e nós começamos a estudar isso há mais ou menos um mês, essas parábolas do capítulo 13, o fato é que Jesus ensina que o reino dos céus, o reino de Deus, o reino é algo de valor incalculável. É algo que você não consegue mensurar em numerário, você não consegue mensurar em ouro, você não consegue mensurar em commodities, você não consegue mensurar em nada, ou com nada que exista nesse mundo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro único, absolutamente único e extraordinário. Essa é a ideia. E ao falar desse tesouro, ele está dizendo aqui que esse tesouro é o melhor negócio da tua vida. É o melhor negócio para a vida de alguém. E aqui eu quero entrar no nosso texto, são apenas 3 versículos hoje. O Senhor Jesus, nesse momento, ele conta as parábolas, 2 parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Diz assim o texto do Senhor: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E aí Jesus continua com uma outra parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. As 2 parábolas, queridos, apontam para o mesmo ensino. Jesus está evidenciando o alto valor que um israelita, naquele contexto, deveria dar ao reino que Jesus está anunciando. E aí, quando a gente fala de reino, numa definição mais ampla, já falei isso na primeira mensagem dessa série, nós falamos do domínio atemporal de Deus sobre todo o mundo, sobre todas as pessoas. Mas aqui, mais especificamente, nós estamos falando da manifestação de Jesus como Messias prometido de Deus. E esse seu reinado invadindo o mundo, inaugurado com uma oferta temporária de paz definitiva. Note o que eu falei, é uma oferta temporária
de paz definitiva. A oferta é temporária. Ela vai caducar em algum momento. Em algum momento ela não será mais possível de ser desfrutada. A Raquel aqui no início do culto fez uma oração em que ela comentou sobre a volta de Jesus. Cristãos creem que esse bebê que nasceu é o próprio Deus que entrou na história para resgatar a humanidade da sua ruptura com o homem, com Deus, ocorrido lá no Jardim do Éden, que também apareceu na nossa história. E cristãos creem que esse Deus amoroso, que é criador de todas as coisas, que se fez homem, ele entrou na história porque ele sabia, desde o princípio, que sem o seu próprio sacrifício, sem um pagamento de dívida, sem uma quitação, a justa santidade de Deus, o amor de Deus, que exige retribuição contra o pecado, fulminaria todos nós sem nenhuma sombra de dúvida. Deus entra em cena como homem para, identificado com o ofensor, satisfazer as justas demandas do ofendido e morre, sem culpa, por mim e por você. Os cristãos também creem que esse Deus que encarnou, que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, sim, foi dado como morto, porque morreu, na verdade. Mas após 3 dias ele ressuscitou, de uma forma extraordinária. E apareceu para dezenas de pessoas, centenas de pessoas, nos 40 dias que se seguiram até que ele subiu aos céus. E os cristãos também creem, com base naquilo que a Bíblia escreve, daquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia prega, que esse Deus vai voltar para acertar as contas com a história, fechando todo esse ciclo. Haverá um acerto de contas. Então essa oferta ela é temporária. Mas a paz, uma vez firmada, é definitiva. É uma bênção. Há algumas particularidades aqui nessas 2 parábolas que a gente precisa entender, e há também muitas semelhanças, muitas similaridades. O ensino é basicamente um só, mas há algumas particularidades. Vamos primeiro às particularidades aqui. Note que existem 2 situações distintas. Na primeira parábola, nós olhamos, o Senhor Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. A ideia aqui é que esse tesouro foi descoberto meio que por acaso, por assim dizer. O sentido do verbo usado aqui é uma descoberta por acidente. Assim como por acidente, você meio que topa com ela. Você está no meio do caminho, você estava num determinado lugar e, sem querer, você descobre aquilo. Esse homem topou com esse tesouro. Oh, um tesouro! O que eu vou fazer agora? E na segunda parábola, a situação é bastante diferente. Esse negociante, ele trabalha com aquilo, e ele está em busca, ele está investigando. O sentido aqui do termo é alguém que investiga e busca intencionalmente, alguém que está à caça de até encontrar. No primeiro momento, na primeira parábola, você não tem um movimento intencional, existe um encontro, por assim dizer, casual, bem casual. E no segundo há uma intenção, há uma busca. São 2 movimentos distintos aqui. O primeiro movimento encontra no tesouro uma grande satisfação, fruto de algo inesperado. Ele não esperava encontrar o tesouro, mas o encontrou. E no segundo, uma grande satisfação, fruto do quê? De uma busca intensa, de uma busca bem-sucedida, de uma busca insistente. 2 movimentos aqui. E aqui a primeira coisa que me ocorre é que é assim que muitos chegam a Cristo, não é verdade? Um exemplo de encontros fortuitos, alguém que topa com Jesus sem querer e tem a sua vida transformada. Lembra-se de alguns exemplos? Aqui, se nós fôssemos abrir para que você desse o seu testemunho, provavelmente alguém, por acaso eu entrei numa igreja um dia e de repente ouvi uma mensagem e fui. Você tem um grau, tem um ar de casualidade. A gente sabe que não é casual, Deus é intencional. Mas perceba, é aquela coisa que não estava muito arrumada, muito arranjada na vida da pessoa. Ela foi meio que capturada pelo momento.
E ali ela teve o seu coração aberto e despertado. Um exemplo muito interessante desses, dentro das Escrituras, é o exemplo da mulher samaritana. Está lá em João, capítulo 4. Se você ainda não conhece a história, Evangelho de João, capítulo 4, conta essa história. Eu não vou de ler aqui, mas eu gosto muito de uma música, de uma cantata chamada Vento Livre, que conta um pouquinho da história dessa mulher. Uma mulher que procurava em relacionamentos, já tinha passado por 5 casamentos, vivia agora uma situação, num relacionamento irregular com um 6º homem, e estava vazia e seca por dentro. Já havia se tornado uma pessoa malquista dentro do seu próprio contexto. E ela ia buscar água num poço no pior horário do dia, no horário mais quente do dia, para não ser vista, para não ser hostilizada. Era uma pessoa que havia se tornado um pária da sociedade. E a música diz mais ou menos assim, ou ela diz assim: eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço para a água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, e chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, daria razão para viver. Surpresa inesperada. Não há uma busca pelo sentido da vida, mas aquela busca pelo preenchimento do coração, sem qualquer espécie de movimento pensado. É alguém que já se desespera, é alguém que já está colocado à margem da sociedade. E nesse encontro fortuito com Jesus, ela tem o seu coração capturado. Ela tem o seu coração sarado. Ela tem o seu coração perdoado. Ela tem a sua vida restaurada. E o que é mais interessante é que imediatamente após esse encontro, ela volta para o seu contexto, onde ela era hostilizada, para dar testemunho daquele que lhe fez bem. E sabe o que é interessante? Todo mundo, todo aquele contexto ali, acredita na palavra dela. Mas há outros que se encontram com Jesus mediante uma busca intensa. Há uma procura, eu quero entender como resolver o meu problema, como resolver a minha vida, não há não há essa condição ou essa situação de desespero sem um alinhamento, sem um direcionamento. No caso da mulher samaritana, ela estava vivendo a esmo. Mas essa mulher aqui, uma outra mulher, a mulher que sofreu de uma hemorragia há 12 anos, ela sistematicamente procurava uma solução. Havia dilapidado seus bens com médicos e ninguém conseguia ajudá-la. E quando ela ouve de Jesus, ela vai atrás. Ela vai atrás. E chega naquele momento em que ela fala: se eu conseguir tocar na orla das suas vestes, eu sei que eu vou ser curada. E você conhece a história. Está lá em Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo 8. E aquela mulher que também sofria de uma separação dentro da sociedade por conta da sua condição de saúde, é reinserida, é santificada, é tratada, é curada não só fisicamente, mas também na sua alma. Ela é curada como pessoa, ela é curada como mulher. Ela é dignificada dentro da sociedade pelo Senhor, que para tudo diz: quem é que tocou em mim? E os discípulos falam: Senhor, a gente está aqui nessa multidão, está uma muvuca aqui, está todo mundo esbarrando no Senhor. Não, alguém tocou com uma intenção, tinha um propósito. E essa mulher deve ter ficado horrorizada com aquela situação de exposição. Pelo problema que ela tinha, ela não poderia jamais tocar um homem. Um dos problemas sérios daquele contexto patriarcal tão distorcido, que não entendia a lei de Deus como ela deveria ser vivida de fato. E Jesus: não, alguém tocou. Quem foi? E ela
Fui eu. E o Senhor Jesus dá uma palavra de esperança para ela. Filha, a tua fé te salvou. E ali um resgate, não só da saúde, há um resgate da dignidade, há um resgate da esperança, há um resgate do ser humano de uma maneira integral. Percebam, são dois movimentos distintos. Uma topou com Jesus por acaso, a outra foi atrás, intencional, e as duas encontraram cura, restauração, salvação e esperança. Mas há similaridades nesse texto aqui também. E são similaridades que me chamam muita atenção. Note aqui, a mesma frase é usada nos dois casos. A mesma frase. O Senhor Jesus, diante do diagnóstico, encontrei um tesouro, o que vou fazer? Achei a pérola, o que vou fazer? Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou. O homem que encontrou o tesouro, comprou o campo onde estava o tesouro. O homem que buscava a pérola, comprou a pérola. Tudo foi empenhado nesse negócio. O melhor negócio da sua vida. Veja o que essas descobertas causaram aqui. Reconhecimento do valor do que havia sido encontrado. Entusiasmo com o que se encontrou. Uau! Isso aqui vale muita coisa. Discernimento e clareza sobre o que fazer, oportunidade, visão, disposição de reordenar os afetos e as prioridades em função desse objetivo e desapego. Desapego que já se tem. Por quê? Isso vale mais. É o melhor negócio para mim. Eu abro mão de tudo, eu vou investir tudo aqui. Nesse caso, vale a pena investir colocar todos os ovos numa mesma cesta. A ideia é essa. Cara, é isso aqui. Tudo absolutamente torna-se secundário diante da descoberta. Eu vou priorizar isso aqui. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar o campo porque há um tesouro importante ali. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar essa pérola porque isso vale a pena. É essa a dimensão do valor do reino de Deus para um ser humano. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui. A mensagem de Jesus nessas parábolas é simples assim. Aceitar a oferta de amor e paz de Deus mediante arrependimento e confissão de culpa em primeiro lugar. Seguida de confiança na morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos seus pecados. E se tornar um porta-voz desse amor no mundo. Esse é o melhor negócio que você pode fazer ainda em vida. Depois que você morrer, não tem mais negócio. Depois que você morrer, a oportunidade passou. Depois que você morrer, já era. É simples assim. Mas a oferta está de pé hoje. Seja fruto de uma topada por acaso, seja fruto de uma busca intencional. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Já parou para pensar se esse for nosso último Natal antes da volta de Cristo? Não seria interessante, igreja? Amém. Voltando aqui, eu preciso recuperar Mateus capítulo 6, versículo 21 e o seu contexto. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe o que é interessante? Essa advertência de Jesus, ela segue uma orientação muito clara do Senhor Jesus, dentro do Sermão do Monte, sobre que tipo de tesouros nós devemos acumular e como acumular. Quero ler para você, esse texto está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, e depois eu lerei versículos 31 a 33. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Senhores, senhoras, senhoritas, não seja um acumulador. Não funciona. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam.
mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E basicamente você tem que começar a considerar: os meus tesouros estão na terra ou os meus tesouros estão nos céus? Onde está o meu coração? É interessante que, se você for, o texto correlato a esse está lá em Lucas. Aliás, voltando aqui para Mateus, se você pular um pouquinho ali para frente e seguir no versículo, chegar no versículo 31, quando o Senhor Jesus está falando, terminando de falar sobre as preocupações da vida dentro do Sermão do Monte, quando chega no versículo 31, ele fala o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os que não creem em Deus, os que não são piedosos, os que não estão nem aí com Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Senhor Jesus não está aqui fazendo uma apologia à irresponsabilidade, à vagabundagem e à negligência, mas Ele está dizendo para a gente operar tendo em vista o bem maior, que é a construção de tesouros eternos. Faça da sua vida, da sua capacidade de gerar riquezas e bens nesse mundo, não o seu fim, mas um instrumento para abençoar pessoas, construir relacionamentos eternos, investir em gente, porque é gente que vai para a eternidade. O seu saldo bancário não vai contigo para a eternidade. O seu carro, não importa o ano e modelo, não vai contigo para a eternidade. As suas credenciais profissionais não vão contigo para a eternidade. Os seus diplomas também não te seguirão para lá. Você vai sozinho com o que você tem. E o que você tem ou está lastreado em Cristo ou não está. Ou está fundamentado na justiça que o Senhor fez na cruz ou não está. É simples assim. E quer você goste ou não, quer você aceite ou não, todos nós despertaremos do outro lado da morte e nos defrontaremos com Deus, que será ou nosso Pai ou nosso juiz. Quando você vai para Lucas, capítulo 12, 31, capítulo 12, versículos 31 a 34, é o mesmo contexto da mensagem, só que colocado um pouquinho diferente. Mas é interessante fazermos uma análise das duas juntas aqui, e eu quero ler esse texto também com você. São só 4 versículos. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lucas inverteu um pouquinho aqui a ordem do que foi falado. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois olha só que interessante, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Está falando de valores, está falando de tesouros. Quais são os tesouros que nos direcionam a vida e o coração aqui? E aí ele fala: vendam o que tem e deem esmolas. E aí, é claro, nós precisamos entender o que Jesus está propondo aqui. Quer dizer então que eu tenho que me desfazer de tudo que eu tenho, distribuir pelos pobres e virar um mendigo também? É isso? Não. A ideia é: não acumule. Você precisa entender que a sua riqueza, a riqueza que Deus tem dado para você, não é simplesmente para o seu desfrute, é para abençoar outras vidas também. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, você se arrependeria de não ter ajudado mais gente? Rapaz, se eu fosse embora, poderia ter ajudado tantos mais, não é? Fiquei tão preso com algumas coisas. Essa ideia de reorganizarmos os nossos afetos, nada contra você ter a sua casa, ter o seu carro, fazer a sua viagem para o exterior, apesar do dólar de matar qualquer um, de visitar o Mickey, de visitar o Pato Donald, de ver a Torre Eiffel, ok, nada contra, não há nada errado nisso. Mas a questão é não construir a vida, não empenhar a vida
em torno dessas coisas que eventualmente vão passar e vão ser momentos que vão virar fumaça na nossa vida. Eu posso fazer mais, eu posso investir mais, eu posso me dedicar mais. E eu não estou falando só de riquezas materiais, eu estou falando de tempo, eu estou falando de disposição de caminhar com pessoas, de abrir espaço para que as pessoas entrem na minha vida, de viver uma vida mais comunitária, mais comunal, de compartilhar mais as coisas, de ficar mais atento às necessidades do outro, de estar mais atento àquilo que o outro está demandando, à angústia do outro. Há vários solteiros entre nós, pessoas sem família, famílias unipessoais. Já pensou onde talvez eles passem o Natal esse ano? Que tal, eventualmente, você convidar alguém que não tem família aqui em São Paulo para partilhar do seu Natal em casa? Isso é investir em tesouro eterno. É repartir a sua vida. Não só suas coisas, não só sua grana, é repartir a sua vida com quem está precisando. Com quem precisa, com quem pode ter a oportunidade de te conhecer melhor e ser abençoado mais por você. E abençoar você. Queridos, qualquer tesouro que não é eterno é indigno do seu amor, é indigno da sua dedicação, é indigno da sua lealdade e confiança mais profundas e vitais. Qualquer tesouro que não é eterno é indigno da sua dedicação e esforços primários e mais intensos. Qualquer tesouro que não é eterno, ele vai se revelar inútil quando você abrir os olhos do outro lado da morte diante de Deus. Qualquer tesouro que não for eterno, ele não compensará uma vida espiritualmente pobre nesse mundo ou uma vida eterna sem Deus. O que você faria se você tivesse uma dica absolutamente segura de um investimento incomparável, de rendimento excepcional e vitalício para a vida toda? O que você faria se você soubesse dessa dica? Pessoal do mercado financeiro, existe esse tipo de coisa? Se alguém chegasse para você, eu tenho uma dica de um investimento incomparável, nada no mercado igual, de rendimento excepcional, nada paga tanto quanto, e mais, esse rendimento é vitalício. Está afim de apostar? O que você faria? Que dica que você daria para o seu investidor? Corra, Forrest. Corra. Vaze. Isso é grupo. Isso é mentira. Mas é exatamente o que Jesus está oferecendo aqui. Um investimento incomparável, de rendimento excepcional. E não é nem só vitalício. É vitalício enquanto durar a nossa vida aqui. Mas além disso é eterno. Está aqui o investimento. A pergunta talvez que a gente tem que fazer é por que quando se trata daquilo que mais importa ao ser humano, que é a sua paz com Deus, a sua eternidade, os homens se contentam com tão pouco. Os homens se contentam com tão pouco e por tão pouco tempo. Eu gosto de lembrar aqui de um exemplo, já dei nos cultos aqui da igreja, pai de um amigo muito querido. Ele queria trocar de carro e ele economizou durante não sei quanto tempo, mas foi um bom tempo para comprar aquele determinado carro. E não era só a marca, era o modelo, e o modelo mais top, com todos os penduricalhos, com todos os opcionais, era o carro completo. Ele aguardou ansiosamente por aquele dia. Pegou o carro na agência, sem placa, plásticos no banco, sabe aquela coisa toda, né? Aquele cheiro de carro novo, aquele perfume inebriante para um homem que gosta de carros. E saindo da agência, veio um outro carro desgovernado e meteu-lhe bem no meio das duas portas. Pá, e jogou o carro. Ele falou que, ele se confessou isso para mim, na hora eu pensei, tomara que tenha dado PT. Não deu PT. Ele falou, é engraçado, para não dizer trágico, mas eu nunca mais senti satisfação com aquele carro na minha vida.
Era um carro batido, recuperado. Mas ele falou, eu aprendi algumas lições em relação ao meu coração. Uma batida muda tudo, né? Um arranhão na pintura pode mudar tudo. Um ralado no para-choque muda tudo. Uma analogia apenas. Que tesouros você tem buscado? Que tesouros você tem acumulado para você? Que movimentos de investimento você tem feito? Há alguma troca que precisa ser feita? Pense, considere. Nós estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus, o maior de todos os presentes dado à humanidade. Como nós recebemos esse presente? Eis aí a conexão entre o que cantamos, vimos as crianças cantar a mensagem do nascimento de Jesus e essas parábolas. E eu quero finalizar com uma admoestação de um grande pregador chamado Charles Spurgeon, uma mensagem, O Último Mensageiro. Eu só peguei uma partezinha ali, a mensagem é bem grande, muito bonita, muito contundente, e ele diz assim: Jesus gentilmente nos lembra sempre de nossas ofensas contra o grande Pai. ênfase no gentilmente, ok? Nossa recusa em retornarmos a Ele e do tremendo perigo em que incorremos ao permanecermos em oposição ao grande Deus. A simples existência de um Salvador já nos alerta grandemente a respeito dos pecados cometidos, da ruína que nos espera e do único modo de escapar por seu intermédio. Sendo assim, e pelo muito que temos rejeitado os clamores de Deus, já não é tempo suficiente de nos havermos cansado de brincar neste terrível jogo? Já não fomos bastante frívolos para com a nossa alma? Já não deveríamos de há muito haver cedido à sabedoria? Jesus em pessoa, por meio da pregação do Evangelho, insiste suplicante: continuaremos decididos a perseverar em nossas atitudes corruptas? Não sentiremos compaixão alguma? Nenhuma fraca voz interior nos rogará que levantemos e partamos em direção ao Pai? Depois de tanta provação, não iremos ceder no Deus ou ao Deus da graça? Essa mensagem foi baseada em Mateus capítulo 21, quando o Senhor Jesus ensina sobre a parábola do Senhor da vinha, ou parábola dos lavradores. Deus veio ao mundo e nos deu o maior de todos os presentes, queridos, o seu Filho amado, para que eu pudéssemos ser reconciliados com Ele, para que você possa ter paz, para que você possa ser curado, para que você possa perceber que a sua vida sim tem valor, tem dignidade, para que você possa ser filho, ser chamado de filho, ser chamado de filha, e tendo tudo isso, você seja absolutamente grato a Deus, entusiasmado com o que você acabou de encontrar, vibrante, muito mais com o Deus que te salvou do que com o campeonato de futebol do seu time, do que com o teu carro novo, do que com a viagem que você vai fazer, sabe-se lá para onde, do que com a tua promoção, a tua formatura. Vibre com essas coisas, mas sobretudo, vibre e seja grato ao Deus que te salvou. E se você ainda não é alguém rendido a Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Não espere mais. Pode ser o último Natal, antes da volta do Senhor Jesus. Pode ser o último Natal da sua vida. Nossa, André, que mensagem pesada. Não, é uma realidade, não é? Nossa, mas é muito trágico. Depois esse canto angelical de crianças. Mas a mensagem do Evangelho não é só o nascimento de Cristo. É a oferta de redenção, dizendo que eu sou um pecador, você é um pecador que precisa reconhecer isso, precisa aceitar a justiça de Deus feita na cruz, antes da sua volta.
Não adianta falar do bebê que nasceu se nós não nos rendermos e não nos colocarmos de joelho diante dele. Entenda isso. Não adianta montar presepinho de Natal na sua casa se você não crê no que aquele bebê veio fazer. É hoje, é aqui, é agora. A mensagem diz: arrependa-se, pecador. Incline-se diante do Deus vivo. Faça as pazes com o Deus que te ama. Talvez eu não seja tão gentil quanto Jesus na oferta, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é, e eu clamo pelo poder dele agindo na sua vida agora, iluminando você e fazendo com que você entenda. Eu não sou feito a apelos. Eu queria chamar o pessoal da banda para a gente cantar a última música aqui. Enquanto eles sobem, eu quero só terminar aqui com você. As pessoas dizem, a gente não pode constranger as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus. Não é verdade, André? Eu falei, não, a gente não quer constranger ninguém, até porque não sou eu que induzo ninguém a tomar decisão alguma por Jesus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você não tem coragem de enfrentar o seu constrangimento, de mandar o seu constrangimento às favas diante das pessoas para se reconciliar com Deus, se o seu constrangimento das pessoas é maior do que o seu constrangimento diante de Deus, então você tem um problema. Um grande problema. E o problema não é o constrangimento, é onde ele está colocado. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, vamos orar com você. Mas eu vou pedir para você que se manifeste diante de Deus agora. Publicamente. Ninguém vai ficar olhando para você, vai todo mundo abaixar a cabeça, ficar de olhinho fechado. Mas eu quero convidar você que entendeu que você precisa comprar esse campo, comprar essa pérola, a se manifestar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero essa salvação que o Senhor está me oferecendo. Por favor, incline a sua cabeça, fique de olhos fechados, não fique olhando para ver se alguém vai se levantar, porque eventualmente alguém pode se levantar e talvez ninguém se levante. Eu mesmo não vou ficar monitorando ninguém, não vou ficar falando, amém, você que levantou a mão, não existe isso aqui. Mas eu quero que você nesse momento se manifeste diante de Deus, dizendo: estou aqui. Que você assuma esse passo, se é o seu caso. Não tenha medo. Faça isso. Nós vamos cantar agora uma música que fala sobre gratidão. E seria muito legal se você encerrasse esse culto podendo fazer desse cântico o seu novo hino. Um hino que conta a tua história. Senhor, eu não vou insistir para que ninguém se levante, porque eu não conheço o coração de ninguém, não sei de algumas pessoas que eu não conheço que estão aqui. A maioria eu conheço e sei que já tem uma vida contigo. Mas eu não poderia encerrar essa mensagem sem convidá-las a se manifestarem diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero me acertar contigo. Eu quero esse campo, eu quero essa pérola. Eu preciso disso. Eu preciso desse tesouro que nenhum tesouro que eu já tenha, ou nenhum tesouro pelo qual eu busco, estou atrás, pode me satisfazer. Eu quero desse tesouro que só Cristo pode dar. Senhor, se existe alguém aqui nessa condição hoje, eu peço ao Senhor que fale, que se revele, que traga a cura, que traga a certeza, que traga essa conexão tão preciosa e maravilhosa, essa satisfação que só o Senhor pode dar. Os dias estão ficando complexos e o tempo vai se escasseando. Que não seja amanhã, que não fique para amanhã aquilo que deve ser decidido hoje. Grandes decisões devem ganhar prioridade nas nossas vidas. Se há alguém aqui nessas condições, que o Senhor atue, fale ao seu coração. Que eles sejam abençoados pela tua presença, selados pelo teu Espírito Santo, com a certeza de que o Senhor lhes perdoa os pecados e os salva e os justifica. Queremos agora cantar sobre gratidão. Sermos gratos por tudo que temos, mas, sobretudo, porque te pertencemos. É sobretudo por isso que nós somos gratos. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.